Muito bem, gente. Como vocês vão levar com vocês, pode guardar aí depois dentro da sua Bíblia, né? Se você não conseguiu terminar, dedique um tempo em casa para fazer isso. Chamou a atenção de vocês a ligação dos textos de Isaías com o Novo Testamento, sim? Perceberam aí? Aí tem apenas alguns exemplos. São dezenas. São muitos. Você investiria talvez um dia inteiro só para estudar as profecias de Isaías cumpridas no Novo Testamento. Quantos conseguiram anotar alguma coisa atrás? Alguma decisão pessoal? Amém. Quem não conseguiu, pode fazer depois, né? O que é que vocês poderiam dizer para nós? Eu coloquei aqui 3 frases para ver a caminhada do grupo. Perceberam que uma decisão pessoal que eu e você devemos ter é que nós precisamos permanecer em Cristo. Eu anotei, eu preciso permanecer em Cristo. A palavra de Deus para com a sua vinha, aliás, você vai encontrar essa figura estudando o Antigo Testamento. Israel para Deus é chamado de a minha vinha, a minha videira. Eu preciso permanecer em Cristo. Sobre fruto, o que é que você pensou? Como é que é essa questão do fruto? Nós temos que dar fruto, ok, Marlene? Viu isso, querida? Nós precisamos dar fruto. O propósito de Deus, aliás, a queixa que Deus faz através do profeta no texto de Isaías é: eu preparei a videira, eu sacudi, revolvi a terra, trouxe adubo, fiz tudo o que era necessário, porque eu esperava que ela desse fruto, e ela não deu fruto. Não é? A mesma palavra lá de Isaías, Jesus vai dizer: olha, permaneçam em mim, porque só esta é a maneira de vocês darem fruto. Não pode haver na vida cristã, crente, homem, mulher, jovem, adulto, idoso, que viva infrutíferamente. Senão é uma contradição. O crente infrutífero é uma contradição. Agora, o que são esses frutos? Nós temos lá no Novo Testamento uma lista de manifestações do fruto do Espírito. Lembra de alguns deles? Vamos lá? Me ajudem? Fé, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Então, a gente tem que perguntar o tempo todo: puxa vida, tem 40 anos que eu estou na igreja, que eu fui batizada, que eu fui batizado. Eu ainda sou aquela pessoa que responde mal, que fica irada por qualquer coisa, que não tem nenhum sentimento de gratidão, que não tem tolerância para com o outro, nem dentro da minha casa, nem com o meu cônjuge. E com os filhos, não é? Nós estivemos conversando com a querida irmã dias atrás, uma situação muito difícil em casa, num lugar fora aqui de Montes Claros, e porque, dizia ela, o meu pai era aquela pessoa brutal. Não é no bom sentido, não, né? Pastor Jeremias usa a palavra brutal no bom sentido, né? De força. Mas disse que era aquela pessoa que tudo tratava com rispidez. Quando ia corrigir o filho, batia como se fosse um carrasco, punindo. E não dava espaço para chegar, para conversar, para nada. E aí aconteceram algumas dificuldades lá, que vem à tona agora e tal. Mas ela disse: depois da conversão, que aconteceu tempos depois, ele tem sido mudado, aos poucos.
com dificuldade, mas tem sido. Às vezes demora, né? Porque nosso coração é muito mau. Mas uma terceira coisa que eu quero que você pense nela, eu sei que alguns podem ter anotado: nos frutos de minha vida eu glorifico a Deus. Versículo 8 lá de João 15. Nisto será glorificado o Pai que está nos céus, em que vocês deem muito fruto. É interessante, né? Toda vez que um fruto de bondade, de misericórdia, de amor, de graça, de perdão é exercido na nossa vida, Deus é glorificado. E é interessante, né? Porque dar glória a Deus parece muito fácil da boca para fora. Vamos ser bem diretos, né? Não é? Às vezes eu já estive em algumas reuniões, cultos, você sabe, que as pessoas de minuto em minuto, glória a Deus e tal. E isso é bom, estou dizendo que isso é ruim não. Mas a pergunta é, ao sair dali eu dou glória a Deus? Nas coisas comuns da vida, né? Nos desafios que vêm sobre nós. Então nós precisamos sempre trazer as coisas para a prática. Nós estamos estudando essa profecia de Isaías, mas não é simplesmente para, lembrar de um profeta lá do passado e tal. Nós estudamos porque a palavra de Deus é palavra viva para nos ensinar, para nos disciplinar na caminhada, para nos preparar. A Ruth tem uma amizade com uma família de gente tradicional aqui de Montes Claros, e esse moço está com mais de 90 anos já, muito resistente, tem resistido, vai para o hospital, é desenganado e volta. E a filha estava dizendo que ele não tinha essa capacidade de receber o toque, era muito afastado da família nesse sentido de aquele sistemão antigo, rigoroso do passado, né? Ele diz ela que agora que ele tem estado limitado com enfermidade, que ela consegue pegar um cremezinho, começar a passar no pé dele. Papai, vou passar esse creme aqui, porque seu pé está rachando e tal. Aí vê que lá no fundo ele gosta, né? Mas ainda é resistente. Estou dizendo isso porque é muito importante, gente. Eu olho para Jesus e vejo o tanto que Jesus tocava as pessoas. Nós precisamos aprender a abraçar mais nossos filhos, já adolescentes, ou já casados, nossas filhas, nossos queridos. O toque é uma dimensão muito preciosa de graça e de amor, e isso é importante. Mas eu quero que você abra Isaías capítulo 5 agora. Isaías capítulo 5. Deixa eu confirmar aqui. Nós lemos o capítulo 5, não foi isso? Não é capítulo 5, espera aí que nós vamos localizar aqui. Nós estamos caminhando nessa dimensão de entendimento e aprendizado de algumas coisas especiais na vida de Isaías. É capítulo 1, viu? Capítulo 5 foi o que nós fizemos no trabalho. Capítulo 1. A partir do versículo 10 do capítulo 1, nós temos a condenação que Isaías faz em nome do Senhor, do culto hipócrita, do culto que não é partido do coração, mas é apenas uma encenação, um teatro diante de Deus. E o profeta vai usar palavras muito fortes, muito grandes aí, muito intensivas, né? Sobre aquelas festas de Israel, aquelas coisas solenes que eles faziam, mas quando saíam dali, injustiça, exploração,
maldade com as pessoas e Deus está condenando totalmente. Fica de pé com a sua Bíblia aberta, vamos ler alguns versos aí. Verso 15 em diante. Isaías 1, verso 15 em diante. Quem tem o texto, diga glória a Deus. Então vamos lá. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de... E qual é o apelo? Verso 16, vamos juntos? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das... E aí o verso 18, vamos lá? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por essa palavra profética, preciosa. No poder do teu Espírito, ensina-nos, toca-nos, abre nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a contemplar e a receber e a entender a essência do que o Senhor quer nos dizer. Fala conosco no poder da tua graça. No nome de Jesus pedimos. Amém? Amém. Pode assentar então. Vamos então usar aqui o nosso PowerPoint. Pode apagar essas lâmpadas aqui da frente, querido, para melhorar um pouco a nossa visualização. O nome Isaías significa o quê? O Senhor é salvação. O Senhor é salvação. Ou a salvação do Senhor. Existem algumas variações no contexto do texto hebraico. O Senhor é salvação. Vamos nos lembrar de uma coisa, queridos e queridas. De novo, repetir de novo. Isaías é o mais evangélico dos profetas do Antigo Testamento. Isaías é um livro que vale a pena você ler. Ei, ninguém hoje quer ler nada com mais de 2 páginas. Ninguém, quando eu digo, você sabe, né? Porque tem as exceções, não sei se é o seu caso. Ninguém quer ouvir um áudio de 1 minuto. O Zap acelera ele 2 vezes para você ouvir, né? Nós temos que prestar atenção no tempo que nós estamos vivendo. Temos, gente. Nós somos chamados para viver uma contracultura. O que é contracultura? Eu estou agindo diferente do que todo mundo está fazendo. Eu sei que isso é uma batalha, de certa forma, perdida no ponto de vista humano, mas eu vou continuar nela. Vou continuar dizendo, você e eu temos que ler. Está escrito na palavra eterna que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a melhor maneira de ouvir é ler a palavra e ouvi-la também. Um dia desse eu estava com meu filho, com o Stanley. Hoje é o presbítero Stanley, lá da igreja Conviva, né? E eu falei para ele, Stanley, leia esse texto aí de Isaías. Acho que foi Isaías 5 mesmo, que eu pedi para ele ler, eu tinha acabado de ler, meditado. Aí ele, sim pai, Stanley é meio assim desligadão, né? Estava sentadinho lá, falei, leia. Daqui a pouco eu comecei a escutar, porque ele já achou no celular a voz. E botou a voz, né? Aí eu gostei de ouvir o texto ali, mas eu disse para ele, não abra mão de ler, e se você puder ler e ouvir ao mesmo tempo, melhor ainda. Você está usando 2 meios, né, que Deus nos deu. Mas a verdade é que o tempo que nós vivemos, a gente pensa que ouviu, acha que ouviu, não é?
Eu gostaria de fazer um dia essa pesquisa, né? Hoje é o mundo das pesquisas. Mas eu gostaria de colocar umas meninas ali na saída do culto, para fazer uma pesquisa para mim, com todos que saíram do culto à noite, qual foi o tema da mensagem hoje? Eu acho que eu iria ter umas surpresas meio desagradáveis, da porcentagem que ia lembrar, né? Porque o tempo é assim, minha gente. Então eu estou dizendo isso para desafiar você. Quem sabe é você e Deus, não é comigo não. Faça um compromisso de, nesses próximos meses, daqui até dezembro, ler todo o livro de Isaías. Devagarinho, em casa. Mas ler daquela maneira, né? Estudando e dizendo, Senhor, fala comigo. Porque Deus fala, né? Vamos lá, o próximo quadro. A mensagem poderosa de Isaías. Nós vamos aprender alguma coisinha aqui sobre Isaías. Sobre o homem Isaías. Você sabia que Isaías era casado? E a esposa de Isaías foi chamada de profetisa. Vamos ver se essa referência está certa. Isaías capítulo 8, olha aí. Versículo 3. É interessante porque Deus está falando com Isaías muitas coisas. A profecia do Antigo Testamento tem muitas figuras, né? E no versículo 3, Isaías está dizendo, eu fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, qual era o nome do menino? Rápido, despojo, presa, segura. Anota aí para você sugerir alguém botar o nome no menino que nascer, né? Você propôs isso, a mãe vai correr com você, né? Tudo na vida de Isaías tem um significado profético, e Deus está mandando ele fazer as coisas, e chama atenção o tanto que ele é obediente, sabe? Isaías então tem 2 filhos, que na transliteração do hebraico eram Sear, Jazube e Maer Salal Hasbaz, que significa um resto voltará. O primeiro filho, um resto voltará. E o segundo diz, rápido, despojo, presa, segura. Até os filhos do profeta têm nomes indicativos do que ele está fazendo nesse tempo de ministração em nome de Yahvé dos exércitos. É para que toda vez que Isaías passava com os seus filhos na praça, a turma olhava, chamava os nomes deles e lembravam que ele estava dizendo claramente que vai haver invasão, o inimigo virá e conquistará essa nação desobediente, rebelde contra Deus, mas também vai haver esperança, um resto voltará do cativeiro. Olha que interessante, né? Como o profeta vive uma realidade maravilhosa daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Outra coisa, Isaías 20 diz que Isaías usou uma tanga. Uma frase antes, né? Isaías amava sua nação. No livro ele fala quantas vezes? Meu povo? 27 vezes. Ele era um patriota com um amor verdadeiro por Israel. E suplicava o tempo todo a Deus para que esse povo pudesse se converter e pudesse mudar. Usou uma tanga por 3 anos, está lá em Isaías 20, depois você pode ler em casa, para atrair a atenção do povo rebelde. Imagina você se os pastores da igreja chegassem de tanga aqui no domingo, né? O negócio não ia ser muito bom não, né? Mas Isaías ia, e Deus mandou que ele fizesse isso para o povo lembrar, e naquela época a tanga, né, significava realmente miséria, abandono, e ele chamando a atenção, andando no meio do povo, para que lembrassem
que Deus estava dando uma palavra de exortação e uma palavra de que o juízo viria. Então Isaías, ele não tem nenhum temor de fazer as coisas, porque ele estava lembrando ao seu povo que eles estavam cegos para o país, para o risco que o país corria. Ele tinha também muita aptidão e criatividade para comunicar a verdade de Deus. Por exemplo, comparou seu povo com um corpo doente, Isaías 1, 5 e 6, com uma prostituta, versículo 21, com uma vinha brava, nós acabamos de fazer isso tudo aí em Isaías 5, com uma brecha em um muro alto. Vocês estão como uma brecha no muro alto, a brecha está alargando, a barriga do muro está vindo, ele vai estourar, ele vai cair. Assim como a gente vê uma parede em casa, né? Numa casa mais antiga, uma coisa assim. Comparou o seu povo na aflição que estava por vir com uma mulher em trabalho de parto. Isaías 66, 8. Ele diz que a Assíria viria como uma inundação, um enxame de abelhas, um leão e um machado. Isaías, nas suas comparações, parece muito com o ministério de quem? Que usou parábolas e figuras. Jesus. E por isso ele é um profeta dos mais messiânicos, né? É muito interessante, porque Jesus também usa muitas figuras, né? Essa que nós estudamos aqui hoje, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus fala da questão da poda. É outra coisa que você pode considerar olhando esse texto em casa depois. Nós precisamos de poda. Lá em casa, no muro do lado esquerdo, a vizinha tem uma parreira muito bonita. E os ramos começaram a passar por cima do muro para o nosso lado. E aí um dia a Ruth conversou com ela lá, estava lá no quintal, aproveita esse lado aí. Aí ela colocou uns arames, né? Mas eu notei há um mês atrás, estava cheio de folhas amareladas e tal, aí a Ruth conseguiu alguém que chegou lá em casa e subiu na escada e podou tudo, ficou só aqueles ramos secos. Ontem mesmo eu estava olhando, reverdeceu e está cheio daqueles cachinhos, com as uvinhas midinhas, é um milagre, né? Já brotando. Às vezes nós precisamos ser podados, a tesoura dói no ramo, não é verdade? É outra questão para a gente olhar, não é? Às vezes a gente olha o sofrimento, as coisas negativas apenas pelo lado negativo. É outra característica dessa geração. Foge da dor. Foge da dor. Qualquer dorzinha traz um monte de comprimidos para resolver. E aí você transpõe isso para as coisas da alma, do coração. Às vezes algumas aflições de espírito, de alma, que Deus permite sobre nós é para nos fazer acordar. E pensar como é que está a caminhada da nossa vida. Mas esse quadro é só para nós lembrarmos do homem Isaías. Vamos para o outro, querido, por favor, são poucos quadros hoje. Esse texto que fala das uvas bravas, que é Isaías capítulo 5, eu queria analisá-lo com você com mais detalhes. Nós vimos só os primeiros versículos, não é? Então abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 5, e vamos olhar algumas coisas que Isaías fala no quadro que está acontecendo ali, em Israel, no tempo da sua ministração. Vamos voltar lá, querido? Isso. Deixa só o quadro, viu? Não precisa projetar o texto agora, não. Eu quero que os irmãos, de propósito, olhem o texto na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Há uma denúncia muito forte aí dessas uvas bravas, que estavam sendo produzidas na vinha que era de Deus, Israel. E o profeta é muito enfático para lembrar disso. Aí nós temos uma lista de 6 coisas
Vamos lá dizer quais são elas? Juntos? Não, peraí, gente, vamos ensaiar esse negócio, vamos juntos. Cobiça, a embriaguez, a indiferença, a dissimulação, o orgulho e a injustiça. São só algumas coisas que o profeta levanta, e eu queria que você e eu olhássemos no contexto, não só de Isaías 800 anos antes de Cristo, mas no contexto do tempo que a igreja tem vivido nessa era da graça, nesse tempo das últimas coisas na caminhada. A cobiça, versos 8 a 10. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Havia em Israel, nesse momento, esse tipo de gente que estava comprando tudo dos outros. Um amigo querido me contou certa vez que estava numa cidade lá de São Paulo, e ele tinha um conhecido que ele conheceu há muito tempo, que trabalhava nessa área de confecções e tal, e que ele foi... Esse moço estava lá no escritório, ele estava esperando o moço para conversar, e aí ele viu uma pessoa com um monte de cartões no lado assim, que esse cartãozinho tanto, aí falou, mas que são aquele tanto de cartão? Ele falou, moço, aquele ali é o controle do IPTU dos meus imóveis. Aí disse que ele saiu para dar uma volta com ele depois, e foi mostrando para ele na rua, aquela casa é minha, aquela lá é minha, aquele ponto ali é meu, aquele ali é meu, aquele... Mas o irmão Davi, foi o Davi que me contou essa experiência, ele diz o seguinte, que naquele momento, o moço virou para ele e falou, senhor Davi, mas você também pode passar com um amigo seu aqui na rua e dizer que essas casas todas são suas, porque eu nunca consegui entrar em todas elas. Eu, a não ser os meninos lá no escritório que controlam isso, e às vezes cede uma para o empregado, uma coisa e tal, mas é como se não fosse minha. Eu achei muito interessante essa experiência. É proibido a gente ter as coisas? Construir casas? Não, de jeito nenhum. Mas imagina alguém que faz da sua vida um propósito. Eu quero ter 50 imóveis, 40 imóveis, 100 imóveis. Para quê? De repente, nós descobrimos que não somos donos de nada. Somos administradores por um tempo muito curto, não é? Então, Isaías está dizendo que o problema aqui não é que a pessoa tenha essas coisas, o problema é que havia uma cobiça que estava impedindo os outros de também terem o acesso. Meus irmãos e irmãs, se a gente for parar para meditar, não tem algo mais absurdo do que o que esse sistema econômico cruel dentro do qual nós vivemos tem feito. Ajunta todo mundo na cidade, porque os donos da cidade, dos terrenos da cidade, querem ter todo mundo ali disputando por um pedacinho, e o preço subindo. Um amigo meu, que é corretor de imóveis aqui em Montes Claros, me mandou esses dias um videozinho de alguns apartamentos que estão sendo vendidos lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Era uma casa velha, comprada por 20 milhões de reais, construído só 6 apartamentos, cada um com 350 metros quadrados. Aí ele brincou comigo assim, me ajuda a vender que eu reparto a comissão com você. Sabe quanto cada apartamento? 37 milhões de reais. E ele diz, vai vender muito rapidamente. Então a gente fica pensando que é um sistema assim, queridos. O que nós vivemos. Eu fico a pensar o quanto isso ofende ao Deus de toda a terra. Pessoas morando cada vez mais ajuntadas num cubículo. Apartamento de 40 metros quadrados. Esses dias eu vi uma venda de 36 metros. É algo assim que promove uma fortuna imensa para muitos e esmaga o ser humano.
A embriaguez, os versículos 11 a 17 são muito fortes. Esse texto, a partir do versículo 8, você pode ler em casa devagarinho, vai lendo, meditando nos ais. O ai do profeta. Ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins, flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, o que eles não fazem? Não consideram os feitos do Senhor dos Exércitos, não olham para as obras das suas mãos. Parece com hoje. Voltando com a Ruth ontem do acampamento, nós passamos num lugar, devia ter uns 50 carros lá e já estava aquele barulhão e tal da festa. Bebida à vontade, comida à vontade. Mas gente que não liga para o Senhor dos Exércitos, que não se lembra de Deus. Eu sempre penso muito isso quando eu vejo a proliferação absurda de barzinhos em toda a cidade, onde as pessoas vão todos os dias. Tem gente que vai todo dia no final da tarde, porque diz, é a minha hora, a hora feliz. Como é que dizem lá os americanos? Happy hour. E ali bebe, come, cobiça a mulher do próximo, conversa, fala mal dos outros, mas não considera o Senhor dos Exércitos. É um ai tremendo que mostra como Isaías está conectado, né, com a realidade do nosso tempo. A indiferença, versos 18 e 19, ai dos que puxam para si a iniquidade como cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, e dizem, apresse-se Deus em levar a cabo a sua obra, para que vejamos aproximar-se, manifeste-se o conselho de Israel, para os que conheçamos. Puxam a iniquidade para si, o tempo todo. Falam palavras arrogantes contra Deus, contra a igreja de Cristo, contra os pregadores, contra os pastores, contra todo aquele que promove alguma coisa que possa construir e edificar. A indiferença é essa, não querem saber a respeito de Deus. Mas depois vem a dissimulação, versículo 20. Dissimular é torcer as coisas, né? Pegar alguma coisa que é e contestar totalmente. Ai dos que chamam ao mal, chamam, e ao bem, fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Alguma coisa parecida com hoje? Com o tempo que nós vivemos? Não. Quem falou que Deus criou homem e mulher, que os únicos sexos são esses? Não, tem vários. O importante é você ser feliz. Quem falou que você usar uma mentirinha para que você venda melhor seu carro ou seu produto é mal? Não, aí o mundo é dos espertos. Quem falou que eu tenho que devolver o troco que me deram a mais? Azar dessa menina, desse menino, vai ser mais esperto. Coisas pequenas, queridos, que estavam ali acontecendo no meio da nação, e era uma nação que tinha um compromisso com Deus, era o povo de Deus. E é por isso que Deus está usando o seu profeta, e essa série de ais aí, do capítulo 5, é tremenda, é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Também o orgulho estava ali presente, versículo 21. Ai dos que... E o quê? Prudentes no seu próprio conceito e conselho, o que eu penso. Não, mas a minha filosofia é essa. A minha opinião é que esse negócio não é assim, não. No final, todos serão salvos. Universalismo, né? Está muito presente aqui hoje, né? Não, eu acho o seguinte, eu não dou prejuízo a ninguém, então ninguém tem nada a ver com o que eu faço, com o meu tempo, com o meu corpo, com o meu dinheiro. Você está vendo o possessivo aí?
não me lembro agora se foi C.S. Lewis que falou que conversão cristã tem a ver profundamente com os pronomes possessivos. Porque nós somos bombardeados, vocês e eu, o dia inteiro, pela mídia presente, onipresente na nossa vida. É o seu, é para você, é para o seu bem. Compre, você precisa, você não pode ficar sem isso. Ei, você! E ele diz que conversão é uma questão de mudar os possessivos. Quando eu começo a tirar o eu, o meu, para colocar o Senhor, o próximo, Jesus, a palavra, o princípio de Deus. E a gente começa a mudar. Não é? Esse orgulho está presente hoje em tudo. Em tudo. Sabe? Eu não gosto acho que muitas vezes não é pertinente a gente colocar coisas do quadro político, mas às vezes a gente tem que considerar isso como aprendizado, porque aqui é uma escola. Eu tentei ver algumas vezes um pedacinho daquela CPI, mas eu vi tanta presunção, tanto orgulho, sabe? Você sabe quando você diz uma coisa assim e você se senta no trono de dono da verdade? Você entendeu? Sem entrar em consideração de que lado, a gente não tem que procurar de que lado. Aí eu tenho falado muito nesses dias. Você está do lado de quem? Eu estou do lado de Cristo e quero continuar lá. E da palavra de Deus, né? Mas é uma amostra, meus irmãos, do que está por aí. É aquela história que eu contei para vocês domingo passado, do professor arrogante, né? Da experiência do ovo. Deus não existe, isso é balela. As pessoas falam algumas coisas sobre a palavra de Deus que eles nunca leram. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, e fala com aquela arrogância, né? Stanley, meu filho, Stanley, ele é dotado de uma perspicácia muito grande para perceber as coisas. E um dia eu fui me encontrar com ele na UFMG, onde ele fez o curso lá de design, como é que é, cinema de animação. E aí nós sentamos, a UFMG, você conhece ali em Belo Horizonte, tem um parque imenso, né? Nós sentamos debaixo de uma árvore, eu falei, e aí, Talen, como é que está? Ele falou, pai, eu estou escutando cada absurdo desse povo aqui, porque lá era o lugar dos artistas, dos chamados grandes, né, e tal. Eu escuto cada absurdo aqui, pai, mas sabe o que eu faço? Eu dou risada. Aí eu me lembrei, né, de um escritor antigo, que alguém falou para ele, olha, a pessoa está na praça ali, gritando que Deus não existe, que a Bíblia é mentira. E esse homem falou assim, o pobre homem. Ele foi bem resumido nas coisas. Então, nós temos que olhar para isso, queridos e queridas, pensando muito bem. Ao olhar para isso aqui que Isaías está falando e condenando, eu tenho que pensar em mim mesmo, em você mesma. O que ainda está muito forte dentro do meu coração de cobiça, embriaguez, talvez não seja algo tão, né, comum, porque é uma prática que, graças a Deus, a maioria está livre, mas de dissimulação, de orgulho e de injustiça. A injustiça que Isaías também denuncia aqui. Qual é o versículo? Ei, vocês estão aí? 22. Então vamos lá. É o final do texto, né? Será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá também. Também naquele dia... Não, eu estou errado aqui, meu Deus. A página passou, gente, vocês não me ajudam? É o 5. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno... O que é suborno, gente? O que é suborno? Se você... O negócio está lá. Está na mesa lá do juiz. Mas se você molhar minha mão, eu ponho lá para ele fazer hoje. Né, Isaías? De vez em quando não aparece uma proposta dessa para você lá no hospital. Quebra o galho aí para mim que
Depois a gente dá certo aí fora. Por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. É muito forte e intensa, né? A denúncia que Isaías faz. Vale a pena olhar todos esses ais aí e colocar meu coração diante de Deus, porque eu sei, e todos nós sabemos, da nossa total imperfeição. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos adverte. E é isso, para concluir, meus irmãos. Tem mais um quadro, meu irmão? Esse é o último. Tem, né? É para nós fazermos a conclusão. Qual é a solução? Isaías apresenta o convite da graça. E aí nós voltamos para o capítulo 1 que nós lemos aqui no começo. Ele vai tratar com a nação, ele é um profeta de uma mensagem completa, maravilhosa, e tem uma palavra para mim e para você. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos responder a tudo isso que nos cerca? Então o Senhor diz lá no verso 16 do capítulo 1. Primeiro, lavai-vos. É uma expressão muito forte lá no hebraico. Está realmente dizendo, olha, tem sujeira que precisa ser purificada. Lavai-vos. E isso tem a ver com a mensagem de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho de João, nos purifica de todo pecado. Lavai-vos, purificai-vos. O que mais? Parai de fazer o mal. Não adianta eu ver todos esses ais, não adianta eu saber que o certo é fazer isso, mas eu continuar fazendo o que está errado. Parai de fazer o mal. Vinde. Como é que está aí na versão atualizada? Vinde, pois, e arrazoemos. O doutor Eugene Peterson faz essa tradução que eu gosto. Vinde, vamos conversar sobre isso. Deus está dizendo para o seu povo. Vamos trazer a razão, o que está acontecendo. O que está vindo na caminhada. Aí vem uma condicional aí no versículo 19, né? Se quiserdes, e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma promessa preciosa, preciosa. Se quiserdes e me ouvirdes. Deus está dizendo que o compromisso com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle, é a maneira correta e abençoadora de viver. Nós encontramos muita arrogância aí fora, né? E eu me lembrei aqui quando eu era bancário, e um certo dia, sem mais nem menos, na cantina do banco, um colega falou uma coisa que para mim foi um elogio, aquelas coisas que acabam ajudando a gente a ter mais desejo de melhorar, porque a gente sabe que precisa o tempo todo de conserto, né? Mas ele falou, aí ó, estava tendo uma conversa lá, eu cheguei, falou, aí Rodinon aí ó, Rodinon pega todo mês e dá 10% do dinheiro dele para os pastores, falou assim, né? Ai, coitado dos pastores, para os pastores. Mas eu não entendo, ele já tem casa própria e eu não tenho. Ele denunciou com a própria boca, né? Aí eu aproveitei a deixa, né? A gente não provoca, mas a gente aproveita a deixa. Falou, querido, você precisa compreender o que a palavra de Deus diz. Não é só questão de dar dinheiro, não, isso é o mínimo, é dar a vida para Deus. Sabe? Então, há uma promessa sim. Isaías é um livro cheio de promessas. Eu leio Isaías, por exemplo, no capítulo 65, quando está chegando lá no final, tem hora que eu fico assim, bem, até arrepiado, sabe? Quando ele anseia por Deus, quando ele diz, oh, se fendesses os céus e descesses. Assim como quando o fogo inflama os gravetos e o fogo sai passeando, toda
a terra e os montes fugiriam da tua presença. Ele fala de um Deus presente e vivo, né? E isso deve desafiar sempre o nosso coração. Amém, gente? As crianças já estão chegando ali, nós temos que terminar, né? Curva a sua cabeça, mais uma vez. E eu quero te pedir que não deixe de, quem sabe hoje, à tarde ou na semana, pegar de novo esse papelzinho aí, dar uma lida e fazer esse compromisso pessoal diante do Senhor. Aplica essa palavra, nós te pedimos, ó Deus, ao nosso coração. E que ela nos ajude a viver, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar nessa semana que começa, mas o Senhor sabe. E quem sabe o Senhor está liberando essa palavra para algo que eu irei enfrentar e preciso fazê-lo à luz da tua promessa preciosa. Perdoa os nossos pecados, dá-nos olhos que veem e ouvidos que escutam, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz, Deus nos abençoe e vamos voltar para o culto à noite, viu, gente? Montes Claros não está tão grande assim para a pessoa falar, eu só vou na igreja uma vez no domingo. Dá para vir ainda, né? Glória a Deus. Você que está em casa, lembre-se de vir. Saia de casa, venha cultuar, venha estar na comunhão da igreja. Você pode deixar a caneta aqui, viu? Pode passar para alguém para trazer para nós, por favor.